Vamos para resumir igual o Derdenho mesmo. Na seita do sétimo dia. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? E aí, antes de nós entrar também aqui no tema, já vou dar logo aqui um spoilerzão aqui, ó. E outra coisa que também, que diz por aí afora, até Deus trabalhou no sábado, porque Gênesis capítulo 2, verso 2, fala, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia toda a sua obra que tinha feito. Ué, até Deus trabalhou no sábado, será que foi mesmo? Será que foi mesmo? Vamos lá. Vamos jogar isso aí por terra. Vamos pegar certinho. Quem foi que foi criado por último? Qual foi a última criação do Eterno? Ele fez tudo, o céu, a terra, o mar, os animais, e por último ele fez o quê? A última criação do Eterno. A última. Gênesis capítulo 1, verso 27. O homem, o meu pai Adão, vamos lá, ó. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Por quê? Porque quando fechou o sexto dia ali, ó, pá, findou, o meu pai criou aquela mulherzona linda e bela e maravilhosa das costelas do meu pai Adão. A minha mãe, a nossa mãe Eva. Aí sabe o que acontece? Qual foi a última criação do nosso Eterno? A minha mãe Eva. Sim ou não? Porque primeiro foi criado meu pai Adão e depois o Senhor fez cair sobre ele o quê? Um sono profundo. Ele dormiu, tirou a costela e criou quem? A minha mãe Eva. Então, qual foi a última criação do Eterno? A minha mãe Eva, a gatona bonitona, que tão breve nós iremos estar com ela na eternidade, vamos para casa, sim ou não? E aí sabe o que acontece? Quem foi criado por último? A minha mãe Eva. E qual foi a última criação do Eterno? A minha mãe Eva, a gatona bonitona. E aí vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim, para você, se o nosso Eterno trabalhou mesmo no sábado. E outra, tem esse vídeo aí no canal. Eu vou dar só um spoiler aqui, amém? Para a honra e glória do nosso Eternão. Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Acabou tudo. Ele só vendo, ó. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Acabou tudo ou não acabou? Qual foi a última criação do Eterno? A nossa mãezona, gatona bonitona, sim ou não? E aí? Como é que fala que Deus trabalhou no sábado? Vamos lá? Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Que dia que foi acabado tudo? No sexto dia, sim ou não? Fechou ou não fechou até aí? Aí agora vamos entrar aqui na parte que fala aí, ó. Gênesis capítulo 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo toda a sua obra, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Dá para você ver? E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Aqui, ó. E havendo, Deus só contemplando. Por quê? Porque Gênesis capítulo 1, verso 27, Deus acabou tudo. Porque ele fez o quê? A nossa mãe Eva, a gatona bonitona. E no Gênesis capítulo 1, verso 31, ele fez o quê? Ó? Ele estava só vendo, ó. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Acabou tudo. Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Acabou tudo. E a minha mãe Eva, a nossa mãe Eva, a gatona bonitona, foi a última obra da criação da nossa terra, não. E aí? Gênesis capítulo 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Ele só descansou, ele só viu, ó. Ele só contemplou aqui, ó, tudo que ele tinha feito. O que ele fez por último? Nossa mãe Eva, a gatona bonitona. E aí? Para complementar aqui também, ó. Gênesis capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus
E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Pegou ou não pegou aí? Não, mas esse spoiler vai ficar bem recheado mais ainda. Vamos lá de novo, para você captar. Para você captar. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Ele só abençoou o dia sétimo e o santificou e acabou. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem animal algum teu, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por quê? Porque ele descansou. E o sábado é o quê? Eterno. Isaías capítulo 66, verso 23, verso 22 a 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Porque é o quê? Eterno. É eterno. E lembra, a arca da aliança está lá em cima, não é à toa. Quem está entronizado em cima dela? Quem? Quem está entronizado em cima dela? Isaías capítulo 37, verso 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Salmos 99, verso 1. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Segundo Reis, capítulo 19, verso 15. E orou Ezequias ao Senhor e disse, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. E aí, quem está entronizado lá em cima dos querubins? Os querubins aqui que estavam em cima da Arca da Aliança aqui, que ficavam no Santíssimo, era o quê? No Santíssimo? Quando descia a fumaça que vinha, que enchia toda a casa do Eterno de Glória, era quem descia? Para entronizar em cima dos querubins? Ele próprio, sim ou não? Ele próprio. E quem está lá em cima lá? Quem está lá em cima lá? Dos querubins da eternidade? Ele mesmo. Vai lá alguém meter a mão dentro da Arca da Aliança lá e tirar. Quero ver. Olha a graça dele. Porque teve um que tentou fazer gracinha lá em cima e já está julgado e condenado. E vamos ver lá se o Senhor trabalhou mesmo. Pegou? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Para você que não sabe o que significa essa palavra santificado, é algo que é separado, exclusivo para ser adorado. É um dia ali, um dia ou algo que é separado exclusivamente para ser o quê? Para ser adorado. Então, o Senhor nos deu o dia de sábado, fez o quê? Um presente para nós, um presente para o homem. Dá para você ver? Quando você chega em uma empresa para trabalhar, o que significa o teu dia de folga? É um dia de quê? Um dia de presente que o teu patrão, que o teu empregador está te dando, se ou não, que está te proporcionando, se ou não? Quer seja o primeiro dia, o sétimo dia, não interessa aí por aí afora. Se ou não? É o quê? Um presente para você, um dia de descanso para você. Olha dentro dos meus olhos aqui, Deuteronômio, capítulo 5, verso 12 ao 14. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus.
Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de que, degrotão, prichão? De sábadozão. Deus trabalhou no sexto dia? É evidente que não. Vamos lá, Êxodo capítulo 31, verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Só descansou no 7º dia. Pegou como é que a banda toca, pegou o espólizão bem grandão, bem bonitão aí, com degrotão, plichão. Vamos lá. Porque nós vemos muito falar por aí afora, o Senhor, ele é Senhor do sábado, sim, mas é Senhor do sábado. Ué, ele é o Senhor do sábado. Por quê? Quem foi que criou todas as coisas? Ele não foi criado, ele criou. Ele é eterno. Ele é eterno. Ele é eterno. Edinaldo, porque lá em Marcos capítulo 2, verso 28, fala assim, ó, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E quem diz que ele não é Senhor de sábado, se ele é Senhor de tudo? Ele que criou todas as coisas. Ele não foi criado, pelo contrário, ele que criou todas as coisas. Ele é eterno, ele é incriável. Entendeu? Lembra que ninguém é obrigado a nada, mas também ele não é obrigado a pegar quem morrer na prática do pecado aqui e levar lá para cima. Por quê? Porque o diabão, a diabô, o diabita, a diabita já estão julgados e condenados, e o lugar deles lá em cima não se encontra mais. Revelation chapter 12, verse 8. And prevailed not, neither was their place found any more in heaven. E não prevaleceram, nem mais se achou no céu, nem mais se achou lugar deles no céu. E já era, acabou. Nós temos que ser gratos à graça, porque a graça nos alcançou. Nós éramos gentios. E após aceitar a graça, nós não somos mais gentios. Não há distinção mais de judeu, nem de grego, nem de homem, nem de mulher, nem de livre, nem de servo, nem de escravo, nem de preto, nem de branco, nem de forasteiro, nem de nada mais, porque todos somos um em Cristo Jesus. E se somos de Cristo Jesus, somos descendentes do nosso pai Abraão. E aí? Dá para vocês verem como é que a banda toca? Vamos lá ver o que a palavra do nosso pai fala para mim e para você. Você não anda por aí afora, principalmente a vocês que andam dizendo. Eu trabalho no sábado, eu compro no sábado, eu vendo no sábado, eu estou fazendo bem, eu não estou roubando, não estou matando. Só que não é isso que Deus quer de mim, de você. Ele quer que nós sejamos gratos à graça, que aceitamos o seu Filho como nosso Salvador, que nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que vivemos em Cristo Jesus uma nova criatura. E tão breve nós estaremos com Ele. Nós estaremos com Ele na eternidade para os séculos dos séculos. E continuando, adorando Ele no dia de sábado. Vai ser contínuo, mas o dia de sábado é o dia que ele é mais digno de quê? De adoração, de todo louvor, sim ou não? Porque está escrito, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías capítulo 66, verso 23. Desperta do que dormes. Todos os dias é dia de nós adorar a Deus aqui. Todos os dias é dia de adorar Ele na eternidade. Mas tem um dia que é especial. Tem um dia que é separado, um dia que é especial. É o 7º dia, amém? Para honra e glória nossa eterna, amém? Vamos lá. Se Ele não permitiu cair maná para alimentar os nossos pais no deserto, só por aí você tira, que não tem desculpinha. Nós não podemos comprar no sábado, nem vender, nem trabalhar no dia de sábado. Nós não podemos. Isso é todo o mundo, mas infelizmente nem todo mundo tem esse conhecimento. Por isso que nós temos que ser um instrumento do Eterno, usado pelo Eterno, para levar o conhecimento para essas pessoas que ainda não têm o conhecimento. Que elas estão vivendo no pecado por ignorância. E que todo pecado por ignorância no Velho Testamento também
tinha que ser confessado, abandonado e oferecido sacrifícios por ele, sim ou não? Da mesma forma, o pecado por ignorância no Novo Testamento tem que ser confessado, abandonado, tem que ser confessado e abandonado, e é o quê? Arrependimento do pecado, mesmo por ignorância. Tem outros que têm o conhecimento, tem eles que nem querem ter o conhecimento, aí é que pega mais ainda diante do Eterno. Sabe por quê? Porque Provérbios capítulo 28, verso 9 diz assim, ó, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, que lei, a lei dos 10 mandamentos, até a sua oração será abominável diante do Eterno. Dá para ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Meus irmãos, vamos lá ver aqui, ó. Êxodo capítulo 16, verso 25 ao 29 aqui, ó. Então disse Moisés, comei eu hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Não lembra não? Lembra? Deixa o degretião pritão, relembrar o teu memorão. Marcos capítulo 2, verso 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Por que ele é o Senhor do sábado? Porque ele é o próprio eu sou. O próprio Deus, lembra que ele é o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui ele é o quê, ó? Então disse Moisés, comei eu hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Aqui, ó, vamos lá, ó. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Mas era alimento para o povo, sim ou não? Não era alimento para o povo? E nós vamos ver outras passagens aqui e vai despertar mais a você. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Lembra, tem vídeos aí no canal de tudo quanto que você possa pensar. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós já somos judeus. Nós já somos filhos do nosso pai Abraão. Nós já somos israelitas. Nós já somos todos sem extinção de judeu, grego, romano, vai botando todas as tribos, nações, povos e língua por aí afora. Somos todos um em Cristo Jesus. E se somos todos um em Cristo Jesus, Cristo guardou os mandamentos, Cristo se batizou, Cristo orava, Cristo jejuava. Para quê? Para deixar o exemplo para mim e para você. Vamos lá, continuando aqui, ó. Ao 7º dia, saíram alguns, olha aqui, ó, do povo para o colher, porém não o acharam. Ué, e eles ficaram com fome porque não acreditaram que ia cair, e o Senhor, por ele estar com fome, o Senhor, porventura, abriu uma seção ali para eles, para cair o maná só para ele, nem que seja de volta deles ali? É evidente que não. E não achou. Sabe por quê? Porque Deus quer que a mim e a você, nós sejamos obedientes a Ele. Não por uma obrigação forçada, mas por gratidão. Por gratidão. Nós não somos obrigados a nada. Mas lembra, eu falo sempre também, o nosso Eterno não é obrigado a levar quem morrer na prática do pecado aqui lá para cima de jeito nenhum. Porque o pai do pecado não tem lugar lá mais em cima. E você acha que o filho do pecado vai ter? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vamos lá, continuando aqui, ó. Aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés, olha aqui, ó. Vamos lá, ó. No verso 28 aqui, ó. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Lembra que a lei moral é os 10 mandamentos, e é o que, ó? Os mandamentos e a lei. Que lei é essa? Vamos ver, porque muitos falam aí que Cristo resumiu
os 10 mandamentos em 2. Nada a ver. Tem vídeo também no canal falando sobre isso aí. Mas vamos finalizar aqui a nossa leitura aqui, que nós vamos ver aqui sobre isso aqui. Vamos lá, ó. Aqui, ó, o último aqui, ó, verso 29, ó. Aqui, ó. Considerai que o Senhor vos deu sábado. Vos deu sábado de presente. É um presente para nós. Aqui, ó. Por isso, ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Aqui, ó. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Ué, mas não era fazer o bem? Ir lá catar maná no sábado? Não era comida? Nós precisamos nos conscientizar a cada segundo que nós, hoje ainda nós peca, e que nós éramos umas porcaria que não valia nada por aí afora, cheio de pecado, cheio de imundícia, cheio de tudo que não louva e não glorifica o Senhor. E nós hoje já estamos purificados no sangue de Cristo, remidos no sangue de Cristo, que nós venhamos ser gratos à graça a cada milésimo segundo, minuto, horas, dia, semanas, mês e anos, enquanto vida nós estiver aqui, que nós venhamos viver com Cristo e sendo grato a Cristo, porque Ele é o quê? A graça. Ai de nós se Ele não tivesse vindo aqui, ó, para se fazer maldito no madeiro por mim e por você.